Olá, começa agora o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Como no mundo todo, a indústria do turismo no Brasil foi uma das que mais sentiram os efeitos da pandemia do coronavírus. Ministro, obrigada pela presença do senhor aqui. Segundo um levantamento do IBGE, a queda no setor foi de 67% no faturamento. É um índice que preocupa? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, Lívia, Luiz. Um prazer estar aqui com todos os espectadores da Rede Record. Realmente, o impacto no setor do turismo foi brutal. Então, foram quase 70% da redução desse setor que realmente preocupa e acaba trazendo um impacto econômico muito grande na própria economia do país e, sobretudo, no impacto na questão do emprego e da renda dos brasileiros. Ministro, o setor vive exclusivamente, praticamente, de viagens, né? Companhias aéreas foram afetadas, a rede hoteleira foi muito afetada também, serviços. Qual foi a primeira reação do Ministério com os efeitos da pandemia e qual é o principal desafio para tentar reverter esse quadro? A primeira atitude do Ministério do Turismo foi a preocupação, com a sobrevivência das empresas do setor do turismo, bem como dos empregos. E para isso, logo no início de março, quando essa pandemia ela foi anunciada, a gente fez uma reunião com o Conselho Nacional de Turismo para avaliar os possíveis impactos e ações do setor do turismo. E naquele entendimento, a gente, mantendo uma relação muito próxima com o trade do turismo, a gente fez algumas propostas para a economia. A primeira delas, o Ministério do Turismo, nós chegamos a editar uma medida provisória que acabou não sendo acatada naquele momento pela economia, porque a economia entendia que não deveria setorizar o socorro, mas fazer de uma forma ampla todas as atividades econômicas do Brasil. Mas essa medida provisória que culminou na 936, aquela primeira medida provisória que possibilitou a flexibilidade nas jornadas de trabalho, também na suspensão dos contratos de trabalho, com o governo fazendo o aporte através do seguro-desemprego. Então, essa medida provisória, boa parte do texto da que foi editada pelo turismo foi acatada pelo Ministério da Economia naquele momento. Uma segunda preocupação era a relação entre as empresas e os consumidores, tendo em vista que vários pacotes turísticos, ingressos para shows, eventos, já haviam sido adquiridos pelos consumidores. Então, nós editamos, em conjunto com o Ministério da Justiça, a medida provisória 948. É a medida que regulamentou essa relação entre empresas e consumidores. Através da Secretaria Senacom, a gente desenvolveu esse texto que permitiu que as empresas pudessem fazer o reembolso aos seus consumidores num prazo máximo de até 12 meses após o fim da pandemia. E, por outro lado, nós preocupamos em resguardar em 100% os direitos dos consumidores. Então, isso aí possibilitou ou evitou que houvesse judicializações em massas. E essa medida ela foi tomada, primeiro, para resguardar o direito dos consumidores e, segundo, que a gente entendeu naquele momento que seria catastrófico uma empresa que se viu o seu fluxo de caixa reduzir a zero e ainda ser obrigada a fazer o reembolso imediato. No nosso entendimento, isso ia provocar ainda mais fechamento de empresas e também o desemprego poderia ampliar. E um terceiro ponto, para concluir essa primeira etapa que a gente chama da sobrevivência do setor, foi a medida provisória 963, que trouxe um crédito extraordinário ao Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, de 5 bilhões de reais para assistência aos prestadores de serviço de turismo no Brasil. Essa medida provisória, ela veio e, por ser muito novo um fato como esse, a gente enfrentou algumas dificuldades para fazer o escoamento desse dinheiro, porque as instituições financeiras que são cadastradas ao fundo tinham uma expectativa, ou têm uma expectativa alta de inadimplência. Portanto, a gente precisava de conseguir fazer o compartilhamento de risco através dos fundos garantidores. Então, parte disso, para atender as micro e pequenas empresas, serão garantidos pelo Pronamp e as médias e grandes empresas serão garantidas esse financiamento através do FGI do BNDES. Então, a gente fecha esse primeiro ciclo,
né, que a gente entende que é a sobrevivência do setor, evitar o desmonte do setor do turismo para que a gente consiga fazer uma retomada mais eficiente. Então, a gente fechou esse primeiro ciclo agora com a medida provisória 963, com créditos extremamente atrativos para o setor do turismo. Além de todas essas medidas, ministro, o Ministério também vem conversando com as secretarias estaduais de turismo. Como é que tem sido esse acompanhamento? Sem dúvida nenhuma. A gente fez algumas reuniões com o Furnatur, né, que é o fórum que abriga as secretarias estaduais do turismo, e todas essas medidas que eu acabei de trazer aqui, dessas 3 medidas provisórias, foi amplamente debatido tanto com o trade, né, as empresas que fazem o turismo no Brasil, quanto com as secretarias estaduais através do Furnatur. Ministro, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente uma regulamentação sobre reembolso e remarcação de passagens. Qual a importância do Congresso estar analisando esse tema? E eu queria saber se o Ministério tem conhecimento de como anda a relação entre consumidores e prestadores de serviço na área do turismo, como companhias aéreas, seja hoteleira e coisas afins. Exatamente. A medida provisória 948, editada pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o Ministério do Turismo, visa exatamente resguardar esse relacionamento entre as empresas, ou seja, né, garantindo em 100% o direito dos consumidores, mas também dando condição para que as empresas possam fazer esse ressarcimento de uma forma mais adequada pelo momento de crise criado pela pandemia. Então, o Ministério do Turismo tem acompanhado, né, essa relação entre consumidores e empresas para que a gente possa realmente conseguir vencer esse momento mais difícil, repito, preservando o direito dos consumidores, mas também dando aí uma sobrevida, um oxigênio para as empresas. O setor das companhias aéreas, as companhias aéreas, né? Esse setor está dizendo que está sentindo bastante. O governo está atento a isso. Que medidas que vão ser tomadas, que estão sendo tomadas nesse momento? Só complementando, ministro, o próprio ministro Paulo Guedes disse que o governo tem interesse em socorrer as companhias aéreas, né? Mas mesmo assim, algumas companhias estão demitindo, estão fazendo ajustes. Esse movimento é normal nesse momento de pandemia? Eu acredito que sim, isso é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro. O interesse do governo em conseguir que sobrevivam as empresas aéreas é exatamente porque as empresas aéreas elas afetam toda a economia. O turismo, por exemplo, sem voo, sem companhia aérea, praticamente não existe. Num país que tem as dimensões continentais que o Brasil tem e que nós não temos um transporte passageiros eficiente ainda. Portanto, essas medidas aí adotadas tanto pela economia quanto pelo Ministério de Infraestrutura, né, que regulamenta o setor, lá com o ministro Tarcísio, tem tomado aí as medidas cabíveis para tentar oferecer o melhor socorro possível para essas empresas. Agora, as demissões acabam, em algum momento, sendo inevitáveis pelo fato de o próprio turismo apresenta aí essa redução brutal de quase 70%. De retração. Então, as companhias aéreas, realmente, elas viram os seus números de voos sendo reduzidos drasticamente. Isso aí acaba gerando em demissões. É tudo o que o governo não quer e o nosso esforço é exatamente evitar que as empresas façam mais demissões. Agora, parece haver uma luz no fim do túnel. Alguns empresários, alguns grupos já anunciam criação de novas companhias para operarem no Brasil após a pandemia. No caso da Itapemirim, uma empresa que tem tradição no ramo rodoviário, agora anuncia também a criação de uma companhia, e tem outros grupos também pretendendo lançar algumas companhias regionais no país, não é isso? Exatamente. Eu acredito que a crise acaba gerando oportunidade para alguns, né? A gente sabe que o ideal seria o turismo vir como 2019, que vinha num crescimento exponencial. A gente conseguiu crescer 2,6% no ano de 2019, a própria economia cresceu 1,1%, nós geramos 163% a mais de emprego em 2019 do que o mesmo período de 2018, batemos vários recordes de visitação de parques e vinha muito bem. Devido a essa pandemia ter chegado ao Brasil, como chegou, isso aí gerou realmente uma dificuldade muito grande para várias empresas aéreas que acabam que algumas empresas que hoje estão melhor estruturadas começam a enxergar aí um nicho de mercado nessa retomada
sobretudo o setor aéreo. Lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite. Também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também em nossas redes sociais. Ministro, algumas empresas, algumas companhias aéreas anunciam retomada de voos para o Brasil. Tem exemplo da KLM, da Suíça. Ao mesmo tempo, existe uma restrição de tráfego de passageiros. Como é que se equilibra isso? Isso está sendo discutido nesse momento, através do Ministério da Infraestrutura, o Ministério do Turismo, exatamente essa abertura das fronteiras para voos internacionais. Nós sabemos que existem aí ainda vários países que existe uma circulação ampliada do vírus ainda, então isso está sendo discutido nesse momento, o momento mais adequado para fazer a abertura das fronteiras aéreas do Brasil, recebendo, portanto, turistas de outros países. O que está sendo agora discutido e o que precisa ser feito é permitir a entrada daquelas pessoas que ou já são brasileiros ou são pessoas que já vivem no Brasil há muitos anos. Isso aí a gente precisa de garantir. Agora, abrir as fronteiras para outros países está sendo discutido nesse momento. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre o Fungetur, o Fundo Geral do Turismo. Como é que está funcionando, como é que vai funcionar, como é que vai ser daqui para frente? Qual é a ideia? O Fungetur, hoje, ele possui 17 instituições financeiras credenciadas, todas elas estatais. São bancos estaduais de variados estados brasileiros. A gente agora abriu o credenciamento para também as instituições privadas, ou seja, a gente vai aumentar de 17 para quase 70 credenciados no fundo, com o objetivo, claro, de aumentar essa capilaridade, o escoamento do recurso. Como eu disse aqui, a maior dificuldade era escoar esses 5 bilhões, porque as empresas ou os agentes credenciados ao fundo estavam com um temor muito grande do risco de inadimplência. À medida que nós conseguimos regulamentar isso através dos fundos garantidores, tanto o Pronamp quanto o FGI, então existe hoje um compartilhamento de risco com essas instituições credenciadas. E também trabalhamos muito no sentido de tornar esse crédito bem atrativo para que possa ser colocado na prateleira dessas instituições. Então, garantido o compartilhamento de risco, isso aí permite a flexibilização das garantias, ou seja, facilita mais o escoamento desse recurso. Essa modelagem ela demorou um pouco, pelo menos uns 30 dias, porque ela só pôde ser viabilizada através da medida provisória 944, que foi aprovada na semana passada, com um texto que veio regulamentar a questão dos fundos garantidores. Portanto, agora, nesse momento, o Ministério do Turismo está em fase final de modelagem para colocar esse dinheiro na prateleira das instituições financeiras que são credenciadas ao Fungetur, e sendo assim disponibilizando para todos aqueles que prestam serviço turístico no Brasil, do MEI, microempreendedor individual, ao micro, ao pequeno, o médio e o grande. Todos serão atendidos através do Fungetur. Ministro, esse fundo foi questionado pelo Tribunal de Contas da União. O Ministério já deu as explicações necessárias? Sim, sim. Foi questionado realmente pelo TCU. O Ministério do Turismo já teve uma reunião importante, fazendo todo o esclarecimento de como esse crédito ele foi modelado, e o TCU, no papel importante que tem de órgão de controle, realmente parece que as coisas já estão bem alinhadas, já entendeu todas as ações que estão estritamente dentro da legislação do país, que o Ministério do Turismo tem adotado através do Fungetur. Então, isso aí já está pacificado. Ministro, vai haver, vocês estão planejando algum tipo de campanha de incentivo ao turismo interno quando puder voltar a retomar aí esse setor? Exatamente, a gente está chamando isso da segunda etapa, A primeira etapa foi evitar, como eu disse aqui, o desmonte do setor, manter o setor o mais inteiro possível para que a gente tenha uma retomada mais eficiente. Para essa retomada, o Ministério do Turismo, nós elaboramos o selo de biossegurança ao turista, são protocolos de segurança para mais de 15 setores do turismo, isso aí todo ele construído junto ao Ministério da Saúde, através da Anvisa,
para que a gente consiga dar mais confiança e segurança ao turista. Ou seja, nessa retomada, o Brasil entra num seleto grupo de 10 países no mundo que já tem esse protocolo pronto. Então, nós somos entre os 10 primeiros países do mundo a criar esse protocolo de biossegurança ao turista. E, obviamente, a gente quer também agora, nesse momento da retomada, fazer uma grande campanha nacional com essa conscientização. O Brasil hoje, durante muito tempo, ocupou o primeiro lugar em recursos naturais do mundo, 8º em recursos culturais do mundo. E muitas vezes os próprios brasileiros, nós mesmos, não conhecemos tamanha maravilha que o Brasil tem. Então, a gente vai, sim, fazer uma grande campanha para que a gente consiga realmente fazer essa conscientização para que o turista brasileiro possa viajar de forma doméstica, que seja intermunicipal, interestadual. Uma oportunidade que nós temos também de equilibrar a balança comercial do turismo, que é extremamente desfavorável. Hoje, os brasileiros deixam 19 bilhões de dólares todos os anos fora, em contrapartida, os estrangeiros deixam apenas 6 bilhões de dólares aqui dentro. Então, à medida que a gente conseguir aumentar esse fluxo de turismo doméstico, transformamos a Embratur em agência, que vai ter uma condição mais ampliada de fazer a promoção do Brasil no exterior. Então, a gente conseguindo trazer mais turistas do exterior e fazendo com que os turistas viajem domesticamente, a gente pretende equalizar essa balança comercial que hoje é desfavorável. Ministro, vamos falar daqui a pouquinho mais sobre essa mudança no Estatuto da Embratur, mas o senhor citou o aumento no turismo interno, só que muitas vezes na prática é mais em conta viajar para o exterior do que viajar domesticamente aqui no Brasil. Como é que se muda isso? Olha, um dos pontos principais para que essa discussão ela possa avançar e reduzir o custo Brasil, que a gente chama, também a gente precisa de profissionalizar o turismo rodoviário. O Brasil ele tem, como eu disse, dimensões continentais e hoje nós não temos um turismo rodoviário, vamos dizer assim, mais profissionalizado. A gente quer pegar as 30 rotas já pré-definidas pelo programa Investe Turismo no Brasil e viabilizar pelo menos um terminal turístico, um terminal rodoviário moderno em cada uma dessas rotas que compreende os 26 estados da federação mais o Distrito Federal. Então, o que a gente quer é fazer essa conectividade dos modais de transportes, o aéreo, o rodoviário, o marítimo, o fluvial e, obviamente, também discutindo as questões tributárias que incidem sobre vários setores no Brasil. O aéreo, o marítimo, o próprio fluvial, para que a gente consiga realmente entregar para a população um custo Brasil menor para viabilizar esse aumento do fluxo de turismo doméstico. Existe uma estimativa nesse momento, ministro, de previsão de tempo? Em quanto tempo o setor pode conseguir se recuperar? Isso é uma discussão importante que a gente está fazendo a cada dia, né? Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o comportamento desse vírus em todo o mundo, aqui no Brasil também, mas é uma expectativa de que uma retomada, assim, que seja como a chegar em níveis como o anterior, pelo menos uns 2 anos, 2 anos e meio. Em relação às companhias aéreas, o senhor citou agora há pouco, o Custo Brasil, elas reclamam, por exemplo, dos tributos sobre o combustível, que é um dos fatores que mais pesa nas contas das companhias. Essa mudança de pensamento de tentar incrementar o turismo doméstico passa também por esses esforços, ministro, de diminuir um pouco da taxa que os serviços pagam? Sem dúvida nenhuma. Esse é um trabalho de convencimento que nós temos feito com os governadores, né? Porque ele incide o ICMS do combustível, do QAV. E vários governadores, vários estados já têm adotado medidas que têm reduzido esse tributo drasticamente, alguns até zerando o ICMS que incide sobre o QAV, né? O querosene da aviação. Isso aí é fundamental para nos ajudar a reduzir o custo Brasil e, obviamente, traz um benefício grande ao Estado que adere a esse programa, porque, obviamente, as contrapartidas elas são exigidas por parte dos Estados. Então, os Estados, olha, nós vamos aqui reduzir o imposto sobre o querosene, né, o combustível da aeronave, mas nós precisamos também de ampliar os nossos voos regionais. Então, ali cria-se novas linhas e novas oportunidades de negócio para o Estado. Daqui a pouco a gente volta, então, ministro, para o nosso segundo bloco. O JR Entrevista faz uma pequena pausa e a gente volta
para falar sobre a transformação da Embratur em agência. De volta com o JR Entrevista, hoje recebendo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ministro, a Embratur foi transformada numa agência. O que isso traz de vantagem para se trabalhar o turismo no país? É a condição bem mais ampliada de fazer a promoção internacional do Brasil. Para a gente se situar aqui, eu ter uma ideia, o México investiu no ano passado 500 milhões de dólares na promoção do país no exterior. O Brasil investiu 8 milhões de dólares. Então é uma condição, ou seja, é uma competição quase que impossível de enfrentar. A transformação da Embratur em agência, ela vai dar uma flexibilidade maior nas ações da empresa, agora da agência, né, podendo fazer as parcerias com a iniciativa privada. Vou dar um exemplo aqui. Então vai ter a Copa do Mundo na Rússia. Então ela pode, a Embratur hoje, fazer parceria de divulgação do Brasil na Rússia, como por exemplo com as empresas aéreas, com as companhias de cartões de crédito. Antes era vedado por lei por ser uma autarquia ligada ao Ministério. E também agora visando buscar essa fonte de recurso que possa garantir para a Embratur pelo menos uns 700 milhões de reais por ano para fazer essa promoção internacional. Basicamente é isso, é recurso, porque o que não é visto não é lembrado. Então a gente precisa de focar nessa atração de turistas estrangeiros em promoção do Brasil em todo o mundo. E, obviamente, fazendo de uma forma inteligente e divulgando aquilo que o Brasil tem a oferecer segundo o perfil de cada população. Por exemplo, o chinês, ele busca muito os recursos naturais, Foz do Iguaçu, o Pantanal. A Rússia, o russo já gosta de sol e praia. Então, a gente tem que ter, obviamente, um planejamento inteligente para fazer essa promoção internacional e sair desse patamar de 6 milhões e meio que está estagnado há pelo menos 10 anos. E é uma situação ruim, né, ministro? O Brasil perde até mesmo para países vizinhos, como o Peru, por exemplo. Em outro continente, a África do Sul, recebe muito mais turista do que nós. Tem como reverter isso mesmo agora? Exatamente. O Brasil, quando a gente fala de potencial, ninguém duvida. Nós temos um potencial dos maiores do mundo. Então, a gente precisa de entender quais são os gargalos que impedem que o Brasil possa realmente entrar aí nesse hall de países que tem os maiores índices de visitantes do mundo. A gente tem tudo para isso, nós temos recursos naturais, nós temos recursos culturais, nós temos sol e praia. O Brasil tem vários destinos turísticos que encantam o mundo. Agora, é o que eu disse, a gente precisa ter uma condição mais ampliada de fazer a promoção internacional e divulgar essas belezas e maravilhas que nós temos aqui no Brasil. Ministro, o senhor acredita que a violência, por exemplo, é um fator que afasta o turista de outros países? É um fator, sim, que pode trazer algum nível de complicação. Mas o México, por exemplo, ele tem hoje, conta com pelo menos 39 milhões de turistas estrangeiros todos os anos e tem índice até pior do que o Brasil de violência, né? Então, a gente sabe que isso aí pode ter um nível de influência, mas eu acredito que a gente consegue vencer isso apresentando, inclusive, as melhoras nos números de segurança pública do Brasil, né? O Brasil, ele avançou no combate à violência através do presidente Jair Bolsonaro, no governo do presidente Jair Bolsonaro, nós melhoramos muitos os índices de violência no Brasil. O incremento de parques nacionais ajudaria, ministro? A Vale, por exemplo, fez um acordo com o governo de Minas Gerais de 150 milhões de reais, mais ou menos, para parques nacionais. Isso pode realmente incrementar o turismo? Sem dúvida nenhuma, até porque nós já temos estudos que o período pós-pandemia certamente os destinos mais procurados serão os destinos de natureza, o ecoturismo, e essa destinação de pelo menos 150 milhões de reais para os parques federais no estado de Minas Gerais vai ser fundamental para a estruturação dos parques. Então, para você ter ideia, os Estados Unidos hoje conta com 300 milhões de visitantes em seus parques todos os anos. O Brasil apenas 10 milhões. Por quê? Por falta de infraestrutura. Esse é um dinheiro que vai ser investido em infraestrutura, pavimentação, trilhas, sinalização, projetos de incêndio, plano de manejo. Então, essa estruturação, obviamente, aliada a uma promoção adequada desses parques, vai trazer, sem dúvida nenhuma, um fluxo de turistas muito maior e ainda
gerar emprego e renda para a nossa população. Ministro, saindo um pouquinho do assunto turismo, queria falar com o senhor sobre Covid, coronavírus. O presidente testou positivo esses dias, o senhor esteve com o presidente há poucos dias, o senhor já fez o exame, vai fazer o exame. Como é que o senhor está lidando com isso? Como é que está a rotina do senhor? Sim, eu fiz o teste ontem, testei negativo para o Covid, eu tive realmente com o presidente na terça-feira da semana passada e ontem eu testei negativo para a Covid. No Ministério do Turismo, a gente está adotando todas as ações que são necessárias para evitar ao máximo o contágio, como álcool gel em todas as salas, todo mundo de máscara, as pessoas que são enquadradas no grupo de risco trabalhando de forma remota. Então, a gente está adotando lá todo o protocolo de segurança para que os assessores possam trabalhar com mais tranquilidade. Tá certo, a gente faz um pequeno intervalo e na volta a concessão para a iniciativa privada de patrimônios históricos. JR Entrevista volta em instantes. O JR Entrevista está de volta com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ministro, vamos falar agora um pouco sobre o programa Revive. O que é o programa, como é que ele funciona? O programa Revive, ele é um programa de muito sucesso em Portugal, né? Portugal fez muito bem essa utilização dos patrimônios históricos através do Revive. Eu estive em Portugal, assinei um protocolo de cooperação com o governo português e trouxe para o Brasil o Revive. Basicamente, utiliza os patrimônios, né, da União, os patrimônios históricos, para as concessões à iniciativa privada. Ou seja, vou dar um exemplo, nós temos o Forte de Cabedelo, lá na Paraíba. Esse forte, ele é subutilizado, muitas vezes sendo degradado. Isso aí traz despesa de manutenção para a União e o programa, ele visa essa concessão para a iniciativa privada, para que aquele local ele possa ser completamente preservado, conservado, mas podendo ser utilizado para alguma atividade econômica da área do turismo, que seja um hotel, um restaurante. Isso aí, então, passa a desonerar o Estado, porque não precisa mais de fazer a manutenção daquele espaço e permite o aumento de fluxo turístico consideravelmente em todos esses pontos. Hoje, nós já avaliamos aproximadamente 320 imóveis da União em todos os estados brasileiros. Desses, 12 já foram qualificados para o programa e a gente lança agora o piloto em pelo menos 4 desses imóveis. E isso aí, sem dúvida nenhuma, vai trazer um novo tempo, uma nova vida para a utilização desses patrimônios históricos no Brasil. Seriam concessões de quanto tempo, ministro? São basicamente concessões de 20 anos, né, para que essas empresas possam ali exercer suas atividades econômicas, aumentando o fluxo de turismo, gerando emprego e renda naquela região e ainda desonerando o Estado. É um programa muito inteligente que em Portugal já tiveram investimentos acima de 200 milhões de euros, né? Porque aquelas empresas elas fazem, inclusive, a restauração desse espaço para a utilização em suas atividades. Ministro, como é que o governo, seja na esfera federal ou nas estaduais, tem atuado para evitar tragédias como o incêndio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, por exemplo? Isso aí, o governo federal, pelo menos através do Ministério do Turismo, hoje a cultura faz parte do nosso guarda-chuva, vamos dizer assim, exatamente para que cada um dos gestores, né, lá na ponta, quem está lá na Funarte, quem está no IBRAM, o presidente do IBRAM, para que faça uma avaliação, né, uma varredura de todas as condições elétricas e de conservação de cada espaço. Então, eu acho que a gente precisa de antecipar o problema. É o que a gente tem procurado fazer no Ministério. E o setor, vocês avaliam que o senhor falou do incentivo ao turismo interno e também aí do incentivo ao turismo externo, chamar mais turistas para o Brasil. O setor do turismo tem muito a oferecer para o país. Sem dúvida nenhuma, né? O que a gente quer realmente é equalizar essa balança desfavorável. Hoje nós temos 60 milhões de brasileiros, né? Obviamente antes da pandemia, que faziam o turismo doméstico, né? No PNT, que é o Plano Nacional de Turismo, a gente tem uma meta de até 2022 chegar a 100 milhões de brasileiros. E, quem sabe,
e no mesmo PNT, a meta de turismo, de turistas estrangeiros no Brasil, 12 milhões por ano, pelo menos dobrar o que existe hoje. Se não fosse a pandemia, por força da pandemia, a gente estava realmente num caminho muito viável para chegar nesses números. Agora, obviamente, a gente vai ter que rever todas as metas. A pandemia em si atrapalha muito os projetos do Ministério ou a pasta, o Ministério do Turismo, já se preparou para enfrentar também essa questão pós-pandemia? Como é que ficam os projetos de atrair o turismo no Brasil? O Brasil já está preparado para o momento da retomada. Tanto eu disse aqui que nós já preparamos o selo de biossegurança para pelo menos 15 segmentos do turismo, a rede hoteleira, de agentes de viagem, de locadoras de veículos. Então, nós temos todos os protocolos chancelados pela Anvisa. E, como eu disse, nós estamos entre os 10 primeiros países do mundo a fazer isso. Isso aí é para que haja uma retomada mais eficiente. Para haver uma retomada mais eficiente, a gente precisa de dar mais segurança e confiança para o turista. Então, esse é o objetivo do Ministério do Turismo, aliado à promoção nacional, incentivando todos os brasileiros a fazerem as viagens domésticas. Isso aí, então, é um conjunto de ações para a gente consiga realmente ampliar esse número de turistas fazendo o turismo doméstico. A rede hoteleira foi mesmo a mais afetada dentro do setor ou companhias aéreas, como o senhor disse aí, locadoras de veículos? Dá para fazer essa mensuração, ministro? Todos foram afetados brutalmente, uns mais, outros menos. A rede hoteleira foi muito afetada, bares e restaurantes todos fechados. E isso aí também a gente ainda conta com um complicador maior, pelo fato do prefeito e dos governadores decidirem se abre ou não a cidade, né? Se aquele município, por exemplo, ele vai estar apto a receber turistas. Muitas vezes, por força de um decreto municipal, o prefeito ordena o fechamento de tudo. Então, a gente precisa realmente aí de ter o bom senso para que haja uma flexibilização consciente, né? Não, claro, nosso foco é preservar as vidas, mas que haja uma flexibilização inteligente, né? E também segura. É isso que a gente quer na retomada. Para essa retomada, o senhor acredita que o setor do turismo vai ser muito importante para o país? Sem dúvida nenhuma. O turismo, ele equivale a 8,1% do PIB nacional. São 53 segmentos que fazem parte dessa dimensão econômica do turismo. Então, o turismo, principalmente no setor de serviços, vai dar uma contribuição muito grande nessa retomada. Obviamente, como eu disse aqui, precisamos de ter um planejamento eficiente e inteligente por parte de gestores, tanto municipais quanto estaduais, para que a gente consiga realmente fazer que essa retomada ela venha impactar positivamente na economia. E a gente torce para que não só o turismo, mas como outros setores também se recuperem o mais rápido possível. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite. Também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à 00h30 e também em nossas redes sociais. Obrigada pela sua entrevista, ministro. Agradecemos também a sua audiência. Até logo.